as medições elas são, né, primordiais, elas são fundamentais no funcionamento, num bom funcionamento, né? Vamos falar na mecânica geral, mas num carro, né, na linha automotiva, tudo tem que ser perfeitamente conforme as montadoras mandam, né? O paquímetro, eu diria que na mecânica, assim, ele é o mais popular das ferramentas, né? É o que é mais usado, o de rápido, né, rápido manuseio, assim, então não precisa de muito raciocínio lógico, assim, para usar ele. Então, é uma ferramenta bem tradicional dentro da mecânica, né? O paquímetro, a gente consegue fazer medidas internas e externas, né? A gente consegue medir rolamentos, polias, tudo que a gente precisa, assim, de uma medida exata ali, né? Ela uma ferramenta de medição bem precisa, né? Como ele é um equipamento de muita precisão, ele é um equipamento delicado, né? Então, ele tem que estar sempre bem ajustado, bem aferido, porque é onde a gente vai medir peças que tem que ter o mínimo, né, de erro possível. O amperímetro é usado particularmente assim na parte do sistema elétrico, né? Ele vai medir a amperagem ali. Esse amperímetro pode medir em corrente contínua e corrente alternada. A gente tem que ter bastante cuidado na hora de fazer essa medição, porque tem aparelhos que vêm separadamente, né, para medir somente corrente contínua e somente corrente alternada, mas a maioria deles vem para te fazer aquela variação no próprio equipamento, né? Então, o que acontece bastante né, do técnico, às vezes na correria, assim, não mudar essa frequência e acabar danificando o aparelho. Isso é bem comum, assim. Ele acaba queimando os fusíveis da ferramenta. Usado bastante assim dentro da oficina mecânica, a gente usa bastante para medir a passagem da corrente, né? Que é a principal função dele, medir a intensidade da corrente elétrica que está passando naquele determinado circuito. E então a gente usa bastante para, por exemplo, quando uma lâmpada não está acendendo, tu trocou a lâmpada, mas tu vê que não continua não acendendo. Então a gente usa para ver a passagem da corrente, quanto que está passando, se não está passando, né? Então a gente usa basicamente assim nesses determinados serviços, assim, parte de sensores também, né? Às vezes tu troca o sensor e o problema não é no sensor, então tu tem que ir para a parte elétrica, né? Então aí tu vai medir se está passando corrente ou se não está passando corrente. É uma ferramenta que mede a pressão dos fluidos e gases, né? Então, olha, no ramo automotivo, ele é muito utilizado. No caso que como nós trabalhamos, né, com a parte de motores, ar-condicionado, freios, então é uma ferramenta que a gente utiliza muito e toda hora, né? Porque realmente às vezes, uma situação bem corriqueira, assim, que acontece no dia a dia, assim. Às vezes um carro tá com vazamento, né? Na verdade, não chega a ser um vazamento. Quando começa a sumir a água do reservatório de expansão, né? A água que circula no sistema de arrefecimento, começa a sumir essa água e o proprietário do carro, o dono do carro, não vê nenhum vazamento aparente, não tá vendo para onde está indo essa água, mas está tendo que repor toda hora, né? Então a gente usa essa ferramenta para colocar pressão no sistema para ver para onde é que está indo, para ver onde é que está indo essa água. Tudo onde for porcas e parafusos, tiver aperto num veículo, a gente deveria usar o torquímetro. Todos eles vêm no manual com a carga devida de aperto que tu tem que dar, né? O torquímetro também
como a maioria das ferramentas ali, né, fala, ele também ele serve para torque, né? Então, o torquímetro também, como o paquímetro, é uma das ferramentas mais utilizadas. Porque lá no fabricante, no manual do fabricante, tem todas as cargas específicas que tu deve dar num parafuso.